Estamos hoje com o secretário Johnson de Planejamento de Porto Belo, um economista que dá aula sobre como ajudar a cidade a crescer ainda mais. Estamos gravando direto dos estúdios do Visor Notícia aqui em Itapema. E você, corretor, consultor, arquiteto, cliente da nossa cidade, é muito bem-vindo. Curta, compartilhe e entenda que esse é o canal, o Conecta Ciesc, é o podcast do corretor catarinense. Junto com o Chioca hoje, nós estamos aqui dando seguimento a esse bate-papo com o secretário Johnson. Muita coisa boa para falar. Obrigado, secretário, mais uma vez. E vamos dar continuidade já na sequência, né? Continuar aqui com algumas perguntas que elas sempre são polêmicas, sempre geram vários lados, mas a gente sabe que é extremamente importante hoje, na minha visão pessoal, para o município, né? A gente tem, secretário, a gente tem a parte da urbanização dos moles e também já quero emendar para a parte do alargamento da faixa de areia, né? Como que está o andamento disso e como isso está hoje? O alargamento da areia está em fase de execução do projeto. De lá? De licenciamento, mas está ainda na execução do projeto. Execução do projeto inicial. Sim, ok. Isso, ok. Mas já está bem adiantado, né? Também isso vai ser com outorga onerosa, vai ser com as consultoras mesmo vão ajudar o município a fazer essa mudança, né? Com a CIP, Tá. Agora uma pergunta também da faixa de areia. Quantos metros, secretário, hoje está estimado? Mais ou menos, aproximadamente, não sei. Olha, é uma coisa preliminar que está em estudo, né? Mas a entrada ideia foi, né, de ir a 100 para sobrar 70. Boa. Boa. Né, mas isso é uma entrada, pode ser tudo bem. Sim, pode ser que o estudo técnico altere alguma coisa ainda para frente. Mas existe a possibilidade de ter uma faixa de rolamento para o sentido, para ajudar a desafogar quem vem, de repente, como a gente estava falando no bloco anterior, sobre quem está vindo, né, de bombinhas, e aí fazer uma das faixas de rolamento para poder ter esse acesso. Ainda não se pensou nisso. Não estamos mas acho que com essa metragem é possível, pode né, ser possível, secretário? Entendeu? Pode ser possível, mas não estamos nesse estágio ainda. Não chegamos nesse estágio ainda. O senhor, no bloco anterior, o senhor tinha falado para nós sobre a questão dos moles. E aí a gente viu o que já foi feito, mas uma coisa que eu queria salientar é que quanto ficou mais clara, né, aquilo que o senhor tinha falado, a água que vem de lá, ela está desembocando mais à frente. Todo mundo achava que não ia suprir essa coisa de deixar nos dias de chuva a água mais limpa. Eu passo ali na ponte direto e eu fico muito feliz em ver hoje, do jeito que está, essa dragagem que foi feita pelos lados, do lado de cá de Itapema, o lado de vocês ali. Mas eu acho que, o que o senhor acha sobre isso tudo? Como é que está a sua expectativa em relação a essa melhora daquela região da balneabilidade ali? Não, a obra do mole, ela foi muito bem executada e todo mundo, até os próprios empreendedores, eles falam assim, pô, e num preço um preço bom, né? Ela foi uma obra barata, se fosse para fazer hoje, não seria, e foi muito bem feito. E também, né, aquele cálculo de chegar lá naqueles 360 metros, funcionou, né? Foi isso que a gente estava. E ali vai ser um ponto turístico fantástico, né? Sim. Ali tá cheio de sonhos ali, né? Porque, né, o lado aqui de Itapema ali, né? Com aquele empreendimento ali. O Hard Rock. Isso. E do lado de vocês, aquela partezinha da marina e o que a gente vai servir. Turismo. Em 2009 eu já pensava. Em 2009 tu pensava nisso? Pensava em fazer uma ponte. Mas como o dinheiro era curto, tudo eu pensava assim, de não ter essa ponte pêncil, de fazer uma ponte daquela, para integrar assim, né, o calçadão. Turismo. Da Itapema com a Praia do Perequê. Legal. Interessante. E hoje vai sair hoje vai ser uma coisa muito chique, muito a gente lembra antigamente, fazendo um gancho aqui, o pessoal atravessava o rio e continuava caminhando até o Perequê ali. Quando a marezinha estava baixa ali, a gente pegava, né? Até de bicicleta a gente ia, demanda, né? Sim. Não sei se você visitava a Barra da Lagoa em Florianópolis, eu me lembrava daquela ponte, lá tem uma ponte. Verdade.
A ponte É balança. verdade. Aquela ponte que balança lá, né? Brincar É verdade, na Barra da ponte. Lavra. Era a minha ideia lá em 2009, era Fazer uma igual aqui. já fazer essa ligação. E agora vai Legal. sair, meu Deus, vai ser a coisa mais linda do mundo. Legal. E a visão de turismo, até falando no próprio planejamento, secretário, a parte náutica ali, tanto do Mole quanto ali no centro, tem alguma coisa de novidade para sair dos cruzeiros? O Pia, Tu vai lá ali a no gente Pia, lá no ouviu, centro, lá agora no centro de Itapema, teve o alfandegamento, Isso, né? sabe, né? Porto Belo, a cidade de Porto Belo, ela foi muito assim, vamos dizer assim, foi muito desprezada. Abandonada, né? Em relação Pelo turismo, né? a isso ali, sabe, dos órgãos federais. Aquela época a gente lutava muito, naquela época existia um grupo, era o GT, era um grupo de cidades, não é grupo de WhatsApp, não, era um grupo, né? Nem Sim, existia sim, WhatsApp, sim. mas era, e a gente se reunia em Paranaguá, tínhamos essa reunião, a gente ia nessas reuniões. O nosso secretário de turismo na época era o Alexandre Stodic, esse que está disposto a fazer esse empreendimento na ilha ali de Porto Sim. Belo aí. Um dia a gente escutou, a gente sentado, o cara não sabia quem era nós, né? E era um desses, um superintendente da Receita Federal, dizer que eles insistem em ter navio naquele lugar lá, entendeu? Porque a gente sempre buscando o alfandegamento. Sim. O alfandegamento naquela época, por que funcionava? Nós chegamos a ter 77 paradas de navio numa temporada. Não me lembro mais se é 2009 para 2010, 2010 para 2011. O que acontecia? O alfandegamento era em Imbituba. Os funcionários da Receita iam a bordo do navio, né? E alfandegavam a bordo. E liberava para cá. Então, acontecia isso. De uma hora para outra, simplesmente eles diziam, não. O navio de passageiro, ele tem prioridade no porto. Ele tem que ir para o porto. Mas tu tirar um navio de carga do berço, botar aquele, depois botar um navio de carga, Custa muito caro. Isso tem custo. Só na questão do prático, custa um dinheirão. Então, isso quer dizer o seguinte, inviabilizaram, né? Foi onde despencou a nossa a visita de navio. Nós temos registro assim, de 3 navios num dia. A quantidade de passageiro dava a população de Porto Belo, né? Nós éramos 11 mil habitantes, 3 navios dava mais de 11 mil habitantes, né? 11 mil pessoas. Enchia uma cidade de novo. Dobrava, né? E aquilo passou esses anos todos, agora que veio essa grande conquista, né, do alfandegamento. Então nós estamos aí, né, a secretária Zânia, que é a Zânia do turismo ali, que é a doutora nisso aí, não sou eu, mas a gente estava ali perto de 22 navios, né? E agora a gente vai passar, ganhou esse título, esse né? direito de Vamos falar alfandegar. assim, direito. Então nós já estamos com outorga da ampliação do pier para adequar as instalações conforme a Receita Federal exige, né, que tem umas regras, né, tal. Sim. Então isso tudo a gente está atendendo, né? E o senhor, na sua visão, o senhor não é secretário de turismo, até a gente tem que trazer mais para frente a Zânia aqui, mas na sua visão, a gente vai conseguir atender bem o turismo na cidade? Tipo, esses navios que estão chegando, a gente vai conseguir fazer um receptivo bom? A gente precisa fazer alguma coisa grande em mobilidade para a cidade? O que precisa fazer na sua secretaria para poder atender esse pessoal? O que nós estamos fazendo foi uma ideia agora, foi na campanha e já está virando realidade. Até recebi o projeto conceitual da nova prefeitura de Porto Belo, que vai ser numa quadra completa lá no centro, lá atrás do centro. Né? Isso é a nossa ideia, é fomentar o centro, tá? E aonde é a sede da prefeitura, né, é a gente fazer um ponto, né, um mercado. Tipo um mercado público. Um lugar cultural. Legal. Né? Legal. Inclusive, daí a ideia minha ainda, não sei se todo mundo aderiu, mas eu botei no plano plurianual a gente fazer até um memorial em homenagem ao Mercosul, né, né? Que temos que homenagear, né, foi a Argentina que salvou a nossa temporada, né? Verdade. A temporada desse ano foi. Os nossos irmãos. Sim. Então nada mais justo a gente fazer um memorial bonito, atrativo, né?
junto com esse mercado público, com atividade do cultural. Mercosul. Isso. Uruguai, Isso. ali, a Argentina, que, Dá uma- que os nossos parceiros principais. Dá uma imagem para aquele espaço ali onde é a prefeitura hoje, uma imagem internacional. Né? Boa ideia. Uma excelente ideia. Isso, uma visão Muito bom, internacional. secretário. Tomara que o senhor consiga fazer realmente esse projeto. Chega assim uma inspiração até no mercado público de Montevidéu, né? A gente tinha se inspirar naquele mercado público lá para fazer, né? Boa. Mas essa ideia, mas é assim, a prefeitura também nasceu também de uma ideia de mesa e hoje já está lá, terreno comprado, né? Projeto saindo. E isso aí, né, o nosso centro hoje, ele está sofrendo muito economicamente, né? Verdade. Ele está bem parado, né? Então essa prefeitura aí, que a gente vai trazer órgãos, né, todos os órgãos que estão pagando aluguel, Traz tudo para um lugar só. vão para lá. E a gente vai ver que vai fomentar, vai dar interesse, vai criar especulação imobiliária, vai movimentar o centro da cidade. Hoje o mercado imobiliário é o grande propulsor de Porto Belo. Com toda certeza. Vamos passar bem claro assim. Hoje é a maior receita da prefeitura. Com toda certeza. E na sua visão, o construtor, a CIP, o construtor, ele está satisfeito com o que tem vindo em contrapartida? Olha, é uma pergunta difícil, eu sei que não é fácil. Não estamos correspondendo naquilo que o investimento privado merece. Nós estamos um pouquinho para trás. Mas pelo menos o seguinte, né? A gestão pública está com a consciência que estamos um pouquinho para trás e estamos tentando equiparar, né? Então né? Eu chego às vezes a ficar irritado, assim, não é sair na imprensa dizendo que a gente é uma cidade empreendedora e falar só de apartamento. Não, o lado de fora do apartamento é que vende o apartamento, né? Então a gente tem que levar a sério o recurso de outorga onerosa, o recurso de TPC, que é para a gente anunciar e, né, que vai abrir essa avenida, né? Sim. O saneamento básico, né? Isso que eu ia falar. O senhor leu minha mente, secretário. Quis o destino que está lá no planejamento, o plano de saneamento, né? Eu estou com uma equipe cuidando do plano de saneamento, né? Fala um pouco mais sobre isso para nós, porque é uma das preocupações do empresário. O poder público ele é assim, ele tem várias atividades, entendeu? Daqui a pouco tem uma que fica esquecida. Não, vou cuidar disso, vou cuidar... Não. Lá o plano de saneamento básico, ele não pode ser uma brincadeira, que eu não sei se vocês lembram, que a cidade de Porto Belo foi embargada em 2019. Lembro. Pelo Poder Federal. Sim. Isso forçou, né, uma revisão, obrigou essa revisão do plano de saneamento que estava jogado, né? Infelizmente, gestão anterior retroagiram, deram marcha ré e devolveram para Casan e fomos maltratados nesse ponto também. Apanhamos, vamos falar assim, na cidade. A cidade foi maltratada, não foi tratado com o respeito que a cidade merece, né? Sim. Também é uma cidade que, né, o primário é a água, né? Então, saneamento é tudo, né? Primeiro a água, depois o esgoto, vamos falar exatamente. Assim, né? Aí, o que aconteceu, né? Aí foi atualizado o plano de saneamento básico. Ali, então, a gente está ali, tá ali a ação civil pública aberta, né? Nós estamos cumprindo. Então, hoje a gente está em obra, né? De uma lagoa para botar 22 milhões de água bruta. Do lado do Costa Esmeralda ali. Isso, nós estamos fazendo isso. E na frente, lá vocês passar na beira, você vê uma geladeirona gigante lá, né? Aquilo lá cabe 2 milhões de litros de água potável, né? E já foi decretada utilidade pública naquele morro alto ali da Vila Nova. Sei. Entendeu? Que ali vai ter 8 milhões de litros d'água. Essa obra vai começar esse ano, tem que começar esse ano. Entendeu? Isso vai resolver a nossa água aí. A água da cidade nos próximos, vamos falar, nos próximos 2 anos vai estar alinhada. Vai estar resolvido. Né? O esgoto, 27, sua visão. Até 2027.
O esgoto, não sei se vocês observaram, a gente publicou editais, né? Eu vi. Eu tenho um amigo meu que trabalha com isso, ele me comentou isso comigo. Para contratar os projetos executivos. Uhum. Então, até, isso é longo, né? Demora uns 2 anos, né? Mas para fazer os projetos executivos de tudo, de toda a parte de esgoto. O senhor vai ter que ser candidato a prefeito para poder tocar, hein, secretário? Porque Deus vai ter que... Deus vai ter que tocar. Daqui a pouco já vê se porque o Joel não pode. Eu tô brincando, né? É que o Joel não pode se reeleger, né? Mas eu tô falando assim, eu falei até na outra vez, né? Eu acho que o secretário de planejamento ele devia trabalhar 2 anos na gestão A e 2 anos na gestão B, para que o que ele tinha assumido o compromisso, igual o Banco Central, né, secretário? Que o cara não pudesse ser trocado para não ir por água abaixo. Exatamente. Mas seja quem for o nosso próximo prefeito. Eu tenho certeza que vai cuidar bem da cidade. Deus o livre, não pode brincar com isso aí, porque daí você está brincando com coisa muito séria. Porque nós estamos ali, ó, nós pegamos, né, Porto Belo pegou um caminho, né, e isso aí é como, né, o senhor falou ali, ó, o poder, a iniciativa privada está ali, está investindo, e o poder público tem que vir tem junto. Que trazer a contrapartida, né? Tem que trazer a contrapartida. E aquela que a gente estava conversando, acho que antes, né? Lá um tempo atrás, lá o prefeito Marinho Jacques decretou que só pode fazer 8 andares em Porto Belo. Esse 8 andares é até hoje. Acabou com o crescimento. Dali para frente é outorga. Nunca subimos o básico. O básico sempre ficou 8. E o resto, outorga onerosa. Então a gente, né, cada apartamento daquele ali, ele é tecnicamente sustentável, porque a gente exatamente, entregando, por um lado, ele dificultou para o mercado, mas por outro lado, a cidade conseguiu um crescimento. Está entregando o dinheiro. Gerou uma possibilidade incrível. Diferente de Itapema, que ficou muito tempo esperando a história da outorga, né? Está entregando ali um recurso para sustentar ele. Né? É sustentável, tecnicamente sustentável esse crescimento. Legal. Agora cabe o gestor não deixar nunca na mão de gente irresponsável, né? O gestor tem que corresponder na altura. Porque o papo é sério, às vezes eu fico sem dormir de noite. É mesmo. Eu acordo de madrugada e digo, meu Deus, o papo é sério. Deixa eu só fazer uma pergunta sobre isso. Por exemplo, hoje, se eu não me engano, lá nos novos empreendimentos, né? Liverte, JTA e tal. Hoje, se a pessoa vai fazer um empreendimento como esse, ele é obrigado já a entregar com ETE, ETA, estação de tratamento de esgoto. Ele já é obrigado a entregar com toda a infra. Porque antes, lá atrás, o pessoal fazia, entregava, jogava na rua ou botava no lodo ativado. Hoje já não. Então, para as pessoas entenderem que hoje você já tem um modelo diferente, né? Não, ele não, tanto que ele não é nós não estamos olha, a gente está em emergência sanitária, mas por causa da água potável, né? Não é água potável, vocês conhecem o rio Perequê, lá da ponte para lá, ele é um valinho, é da largura dessa mesa. Verdade. Tu pula ele, né? E olha o tamanho das cidades aí que estão bebendo aquela água ali, né? Então, e vem de lá, hoje vem do outro lado da BR, né? A nossa água, né? Sim. Para que as pessoas não saibam. Agora, né? A parte do esgoto, né? A gente melhorou. Né? Hoje as nossas águas estão mais limpas. Sim, né? Sim. A gente melhorou. Entendeu? Então o que não pode tá lá, ó. Então, para o mercado hoje entender como é que nós estamos tratando o saneamento básico em Porto Belo, a procuradora do município está ali com o computador aberto, alimentando a ação civil. Tem uma ação civil pública federal sobre o esgoto, sobre o saneamento de Porto Belo. E está lá o plano. Sim. O plano foi homologado. Nós não podemos deixar de cumprir esse plano, senão vem outro embargo. Entendeu? Entendi. Então o papo é sério, não dá para deixar para depois. Vou fazer um gancho aqui também, secretário, já que a gente está falando em toda a parte de desenvolvimento. Existe alguma ideia do município em não deixar também trazer outros tipos de empresas para o município em outros segmentos, além da construção civil e também além do setor de turismo?
como por exemplo, talvez logística, galpões, talvez para outros lados mais próximo de Tijucas, ou isso ainda é visto como, no meu ponto de vista, né, Tijucas é o ponto forte deles, a indústria. Nós adoramos um galpãozinho. Galpãozinho é muito bom. Falta indústria aqui, né? Claro, nós temos aquela faixa de 500 metros do lado de lá, ali os parâmetros urbanísticos é para galpão, é para indústria. Naquela região que faz a divisa com Tijucas ali que a gente está falando, né? Desde o Rio, desde aqui até lá. Desde a divisa de Itapema até a divisa de Tijucas, 500 metros lá do entorno da BR-101, ele é incentivado para essa logística, para logística, para atividade. E por natureza também pegou para cá essa parte da Santa Luzia. Santa Luzia ali, o que é em Tijucas e veio... Perto do Outlet Fashion, quem não sabe ali, né? Mas um galpãozinho é muito bom, gente. Ele dá um emprego direto, ele dá... Meu Deus, ele não podemos deixar um local da cidade sem isso. Fazer um adendo aqui, o ponto de vista para o corretor. Tem coisa interessante para explorar no nosso mercado, em Porto Belo, tem terreno lá interessante para outros setores, para trazer também recursos. Porque a gente quer verticalizar, mas se a gente não começar a entender que a gente precisa dar o emprego para filha do consultor, para filha do secretário, né, do corretor, para manter o pessoal, aonde que vai trabalhar o restante do pessoal? Não é só mercado, farmácia, né, e imobiliária aqui na cidade, né? A gente tem que ter essas outras coisas pensadas. Eu sempre, lá em 2009, lá sempre brincava com o pessoal do Bombinhas, assim, não, vocês ainda não foi cortado o cordão umbilical, vocês ainda, mas de brincadeira, gente, aquelas brincadeiras. Porque em Porto Belo, se eu quiser fazer um churrasco, eu tenho matador, eu tenho fábrica de tijolo, eu tenho fábrica de carvão, né? É verdade. Eu sou uma cidade, né? E a gente tem que continuar assim, sendo uma cidade, tem que ter tudo. E tem um frigorífico ali, né? Tem coisa impressionante. Se tu chegar ali, aquela Avenida Colombo Machado Salles ali, que ela é toda de galpão, ali tem empresa ali que tu não... Capaz que aqui faz peça de carro para lá pro ABC Paulista. Faz. Sim. É tudo. Nesse dia eu achei uma fábrica de fermento de pão. É mesmo? Eu não sabia que tinha, tá vendo? Eu não sabia. É legal. Não sei se ela está lá hoje ainda, né? Mas já aconteceu assim. Então a cidade ela tem que ter essa diversidade. Assim, não pode ser. Né, Mas a gente vai conseguir dar algum incentivo fiscal? Porque uma das coisas, quando o Emerson era prefeito, eu gravei com ele um podcast e eu falei assim, Emerson, a gente precisa dar incentivo fiscal. Mas de onde que vai tirar? Porque a gente tem a LDO que é um problema. A gente tem que pensar como atrair empresários para vir para cá hoje. Porque continua vindo o investidor, mas se o empresário não vê uma facilidade, é difícil. E uma das coisas que a gente queria deixar, secretário, eu sei que isso é a área da economia e é o outro setor e é a gestão do executivo, né, do próprio prefeito, mas a gente tem que pensar em como atrair mais indústrias, empresários para cá, com outros segmentos fora a construção civil, para a gente poder viver de outro. Porque acho que Porto Belo merece isso, sabe? Eu falo que Itapema já não tem mais para onde crescer, né? Porto Belo ainda tem muita coisa ainda, né? Itapema vai crescer o sertão para diante, né? Mas eu acho que Porto Belo, eu acho que vocês têm uma boa vantagem em relação a isso. Mas o tal do incentivo fiscal, ele funciona assim. Olha o que o nome está falando. Eu tô ali, a gente está estudando ali essa avenida grande, essa avenida que vai, tá? Ela vai dar um eixo urbano da inovação, nós vamos chamar isso aí. Então é o eixo urbano. Então essa indústria aí, a gente, né? Porque essa é incrível, ela agrega valor, ela não polui, né? Que é a indústria da tecnologia, da inovação. Entendi. Né? Como que é a coisa mais linda do mundo lá, aquela... Os Sapiens lá em Canasvieira. Isso, olha bem. Aquilo é um projetaço. Tu começa ali de Santo Antônio de Lisboa e vai embora. Caminha, para o carro e vai caminhando para ver o que tem naquela, a riqueza. Aquilo aí tem um PIB só aquela avenida lá, ela deve ter um PIB maior que muitas cidades de Santa Catarina. É verdade, é verdade. E isso é interessante, porque o pessoal ainda não entendeu, né? Que a gente pode trazer para cá, né, um setor de tecnologia. E se Porto Belo fizer isso,
vai acabar saindo na frente de outras Vai, cidades sem aqui dúvida. da região. Sem dúvida. E tem espaço para isso. Tem O senhor tem espaço para isso. E merece, verdade. né? Isso não e é. como o senhor falou, não polui, é uma outra pegada. E Né? às vezes assim, gente assim, oponente, gente que não gosta de nós, assim, né? Mas é natural, claro que tem que ter essa gente. Mas às vezes eu fico triste quando chega. Não, o problema de Porto Belo é que não tem planejamento. Entendeu? Isso aí a gente fica triste, quer dizer, a pessoa nem se interessou, porque se interessar um pouquinho, vai ver que tem planejamento. Pode até dizer que está mal planejado. Né? Isso é o direito da pessoa olhar. Não, eu tenho uma ideia melhor. Né? Sim. Agora, dizer que não tem planejamento em Porto Belo, tem planejamento em Porto Belo, sempre. Técnico de banco todo mundo né? É bom, né? Jogador de banco todo mundo é bom. Quero ver ir lá e botar a mão e fazer. Aí o pessoal não tem nem noção como é que o cara chegou, quanto tempo tá, de que tempo que é, você entendeu? Qual Uma conhecimento coisa que interessante também, tem uma ideia inovadora, tem alguma coisa que pode realmente mudar? Fala, eu tenho certeza que todo mundo vai ouvir e que vai ser pensado. Então, se é tão bom, traz para a mesa, conversa com o pessoal, debate, se posiciona, porque justamente esse debate, esse posicionamento, vai fazer com que ideias boas apareçam e com que coisas viáveis venham a acrescentar, né? A pessoa chegar aqui agora, né? Vocês vão fazer outro amanhã aqui. Não concordo com o secretário de Planejamento. Eu acho que esse caminho não é por aí, é por aqui, é por lá. Beleza. Isso é legítimo, isso é democrático. Agora, sentar aqui e dizer, não, Porto Belo tem que ter planejamento, não tem planejamento, Porto Belo. Aí eu me levanto e vou embora. Digo, não, esse cara não sabe onde fica Porto Belo. Sim. Né? Eu acho que a grande parceria que vocês fazem hoje, né? Entenderam isso. Eu acho que só em ter pensado na história da CIP e a Prefeitura de Porto Belo já foi uma grande... Já mostra que tem planejamento. Entendeu? Não, é incrível. Assim, quais outros municípios no país pensaram em fazer eu isso? Ainda A gente conheço. consegue, né? Outra reunião que eu tive lá com o presidente, com o Maico, né, da Marbella, ele, né, que a briga é feia, a gente discute, a briga é feia, né? Aí eu digo, mas é pela cidade, né? Aí eu cheguei, olha, nós vamos viver sempre todo arranhado, mas nós não vamos se largar, nós nunca vamos se largar. A prefeitura e a CIP não vai se largar nunca. É isso aí. Porque ali é que cuida é o controle do objeto primário. Sim. Daquilo que transforma o resto tudo em problema bom, entendeu? Ali tá, e a briga é normal, é um casamento. Cuidar Gustavo Lima já tem aquela musiquinha, né? Pode brigar, mas não pode terminar, né? Cuida bem do balneário Perequê, cuida bem da cidade toda. Porque o entorno, tudo que está ali é porque tem o balneário Perequê. Exatamente. O Caixadaço, como é que tá a história do Caixadaço? Porque assim, tem muita gente que reclama do Caixadaço, tem muita gente que fala bem. Para os jovens é um ponto legal, né? Vamos falar o Caixadaço. Mas para vocês, existe alguma questão de diferença? Vocês já pensaram em alguma coisa como planejamento e mudança em alguma coisa no Caixadaço? Vamos ao Caixadaço. O Caixadaço é o seguinte, ele já é para mim, né? Isso aí, tem gente dentro do governo que não gosta, pode não gostar do que eu falo do aqui. Que tu vai falar. O que falta hoje é a conclusão do projeto GERCO, do gerenciamento costeiro, entendeu? Certo. Isso, lá no meu tempo nasceu isso, entendeu? Se aquilo foi e passou esses governos, tudo, e agora eu chego ali, hoje está na mão da Secretaria de Turismo ali, da Fundação de Turismo, esse que dá autoridade que vamos dizer assim, o governo federal reconhece a autoridade do município no espelho d'água. Boa. Que hoje tudo que a gente faz ali... Tem que ficar pedindo para o governo federal. Nós não temos legislação. Quando a gente não tem legislação, a gente não tem autoridade. Verdade. Entendeu? Então tem que concluir o plano de gerenciamento costeiro. O único município que é espelho nisso aí, que é uma referência incrível, é Itapoá. Itapoá cuidou bem disso aí. Se eu não me engano, eu acho que é o único ainda que está consolidado. Não sabia. Pode ser que eu estou fazendo pecado aqui, mas esse plano ele é fundamental. Ele é igual quando criaram, né, o novo Código Nacional de Trânsito. O que cada município tinha que fazer? Uma legislação, aprovar no Conselho Nacional de Trânsito, e lá vinha um certificado reconhecendo a autoridade do prefeito no trânsito. Entendi. Né? Esse é o mesmo tratamento, né? A gente tem que cuidar, porque é uma área nossa. A gente pode fazer o que a gente acha que tem que fazer. É uma lei de 2011.
né, que cria, que dá essa possibilidade de reconhecer a autoridade do município no espelho d'água. Que é o nosso plano diretor, se vocês podem ver, ele vai até na beirada d'água. Sim. Entendeu? Ó, eu vou autorizar essa obra de ampliação do pier, né, mas os meus analistas lá, eu vou comparar com o quê? Não tem parâmetro urbanístico. Qual é o recuo? Qual é a altura? Não tem. Nós não temos legislação em cima da água. Entendi. Né? E isso é esse plano aí que é fundamental. É Senão fica assim. mais um entravezinho, né? Que está juntando Secretaria de Turismo e a questão vamos lá de novo, né? A Gilmar ali para poder tentar solucionar e levar isso para frente. Precisa, você vê que é a autoridade ali, a FAMAP tem uma lanchinha ali, mas tu vê que ela é meio ambiente, né? Aí vai ali, aí cuida e dá né, essa polêmica, muito polêmico, né? O Caixa d'Água sempre foi, sim, polêmico com a comunidade do Araçá, é polêmico entre as lanchas, né? Daqui a pouco tem uma lancha lá numa festa do caramba, e daqui a pouco a outra lancha é uma família, e daqui a pouco a outra lancha é outra a família já, às vezes ela, dependendo a época ali, ela evita e vai um pouquinho mais para frente, e vai para na praia de Sepultura, que é uma praia um pouco mais tranquila, e deixa ali para os jovens. Mas uma coisa que a gente se preocupa é porque, como o senhor falou, de repente, eu quero colocar ali mais o Zé tem o bar dele lá, mas eu quero colocar uma infra, eu quero melhorar, quero colocar uma regra para poder o pessoal estacionar, quero fazer uma marina mais alinhada, entendeu? A gente, a própria, onde está o pessoal do pescado ali, que o talento náutico na cidade de Porto Velho, lá no centro, é uma coisa incrível. Vocês não têm notícia de abrir uma marina que tem vaga? Verdade. Abriu a marina e encheu de lanche. O próprio Yacht Club hoje não tem, tu não consegue nem entrar para almoçar. A nossa região tem sentido tu sair de lancha, né? Tu vai para as ilhas, né? Tem as ilhas, faz muito sentido. Tem a Leste, tem a Deserta, tem a Alvoredo. Tu tens aqueles lugares para ir. Aí vai para o norte. Pega lá Balneário Camboriú. Não tem mar nada. Aberto, Não mar tem aberto, nada. mas mar aberto. Verdade. Então aqui é uma condição muito favorável, é incrível. É incrível. É verdade. Pessoal, nós estamos aqui com o Johnson, secretário de Planejamento. Você que está nos assistindo, estamos falando do Conecta Ciesc, o podcast do corretor catarinense. Estou junto com o Chioca hoje, entrevistando o Johnson. E a gente está chegando na fase final, né? Da segunda parte. E a gente gostaria de saber contigo como é que a Secretaria de Planejamento tem pensado em trabalhar com os outros setores, por exemplo, com o CREA, com o CDL, com a própria Ciesc, por exemplo, como é que a gente pode trabalhar em conjunto? Como é que vocês têm a cabeça mais aberta, a cabeça mais fechada? Eu sei da tua cabeça porque a gente participou de uma reunião, mas o corretor que ainda não sabe, como é que é a expectativa de vocês em relação a isso? Não, a nossa ideia, como você falou, é o conjunto de tudo isso aí que se instala o mercado, né? Que faz acontecer a venda. O corretor vive de venda. Então nós temos que cuidar disso tudo mesmo. Nós estamos juntos, né? Boa. A gente tem que, né, coibir a concorrência desleal, né? Sim, práticas não positivas ao mercado. Né, uma regra do jogo, eu sempre falo assim, a regra do jogo não pode ser média, né? Porque a média, quando tu pode estar com a cabeça num bloco de gelo e os pés numa fogueira e a média fica boa, né? Então é a mediana. Né? Sempre é o que está no meio. A gente mantém a linha. Leva para as beiradas para ser igual para todo mundo. Legal. Uma regra justa, né? E o bom conceito, a gente tem ou não, né? O bom conceito é fundamental para o mercado, né? Imagina aí, vira aí a vender produto e não entregar lá no Mato Grosso, daqui a pouco não entrega lá, daqui a pouco isso vai se ligando e isso vai criar um conceito. Então nós temos que cuidar disso aí. Tu falou muito bem, porque assim, hoje as pessoas, quando vêm comprar aqui, elas se preocupam muito com a questão, tipo assim, alguns nem tanto, porque como tu falou, o cara tá lá no Mato Grosso, quem vende é o corretor. O cliente talvez nunca veio aqui, ele comprou pelo investimento. Ele sabe que vai ter taxa de retorno, ele vai ter valorização, a valorização aqui em média 10, 15, 20% ao ano, então em 4, 5 anos ele faz 100% sobre o valor que
que ele realmente era o bem. Então, a gente entende isso. Mas a gente tem uma preocupação, Johnson, e eu tenho certeza que tu tem a mesma, é que amanhã esses empreendimentos sejam entregues, né? Que o cliente que comprou, porque é o dinheiro da família dele, né? Imagina você estar lá no Mato Grosso, imagina você estar lá na tua cidade e tu comprar um imóvel e depois chegar aqui e a consultora não entregar. A gente tem essa preocupação, né? O corretor ganhou e o investidor ganhou. Isso cria um conceito bom. O que ganhou vai falar bem, né? Sem dúvida. E hoje, né? Hoje já era aquele negócio de tu botar uma propaganda lá no intervalo do Fantástico. Né? Isso aí não é mais o... Né? Mas você, na visão... Eu vou chamar você para puxada, né? A gente teve uma conversa quando a gente falou sobre aquela criação da força-tarefa, né? Procon, a própria Gilmara, Cresci, OAB, o pessoal foi junto. Vocês têm olhado isso para poder controlar melhor essas construtoras, essas liberações de alvará, essas coisas? Tem, porque assim, eu poderia, né? Porque o nosso desafio é sempre, né? Como eu falei naquela reunião e falei para ti hoje, né? Quando mostro o alvará de construção, é uma notícia muito boa, né? Porque o problema é isso aí, que eles vão lá, cercam um tapume, né? Faz um estudo, faz até uma maquete, né? Aí daqui a pouco tá vendendo e o município não tem nada para fazer, porque não tem obra para ser embargada. Tem o que fazer, né? O município não conhece isso. Mas isso não quer dizer, tipo, não, o município então não vai ter responsabilidade nenhuma. Não tem responsabilidade nenhuma, mas atinge o município. Tu pode mandar embargar, se tu souber de alguma coisa, denunciou para ti, tu manda embargar. Não, não tem como, não tem ferramenta legal. Viu? Mas o prefeito, ele fala toda a vida, nós temos que achar um jeito de combater isso aí. Entendeu? O prefeito fala sempre isso aí. Não sei que não é o poder público não está ligado nisso daí, né? Mas nós temos que se ligar. Então, criar aí, né, mecanismo, né? Fazer tipo como a gente está fazendo, essa união nossa, né? Eu acho que essa nossa união é que está valendo a pena para isso, né? E o Ministério Público, né? A gente pode ajudar a instruir o Ministério Público. Né? Boa. A gente pode dar essa instrução. Atenção, está acontecendo isso. Né? Legal. A Gilmara está trocando o Procon agora, tá trazendo mais para perto de vocês, ali aquela estrutura, isso que acho que isso vai ajudar bastante também, né? Mas assim, esses contratos de permutas, né, eles acontecem no cartório. Sim. Né, que todo ele que eu vejo lá tem assinatura, firma reconhecida. Tem uma firma reconhecida em algum lugar. Mas né, o cartório, né, a gente poderia incluir. Né, o Tribunal de Justiça, não é o que o cartório, ele é um braço do Tribunal de Justiça. Se for um contrato de permuta, tem que ser assinado em cartório. Se é assinado em cartório, tem que ser notificado à prefeitura. A gente pode, né, politicamente lá são 60 e tantos conselheiros lá do Tribunal de Justiça que cuidam do código de norma dos cartórios. Sim. Então, de repente, esse contrato de permuta, ele pode ser regulamentado lá, né? Dizer, boa sugestão. Tem que comunicar o Cresci, tem que comunicar, né? Sim. Comunica o Cresci, a prefeitura, o CRE, todo mundo que é responsável para poder mais tarde fiscalizar esse empreendimento. Começar a monitorar ali naquela nascente ali, né? Secretário, tem alguma... A gente fez essa pergunta também para o secretário de Itapema, a gente gosta de fazer essa pergunta justamente porque o corretor de imóveis lá na ponta, às vezes ele apanha muito, ou por não ter conhecimento, ou por não saber que tem ou não no município, mas vocês têm hoje alguma ferramenta que tira uma viabilidade prévia em pouco tempo, ou alguma ferramenta automatizada para fazer isso, ou hoje só com a secretaria... E com... Ela tem, né? Hoje nós temos o georreferenciamento, vocês acessam ali, vocês tiram os parâmetros. Mas ainda ali é muito, acho que está muito precário. Eu acho que vai ter notícia boa aí logo, aí, entendeu? Vai ter notícia boa nisso aí, vai atualizar bem, vai ficar mais
Vai ser mais rápido e Isso. automatizado. Coisa boa. Não, claro para vocês fazerem a venda ali, né? Já vai ali, olha ali, ó, olha, você pode fazer isso, fazer aquilo, Legal. né? Isso aí eu acredito que vai melhorar, tá engatinhando, né? Você vê que bom, isso bom. aí, o nosso entrou no ar e ainda brigando lá, entrou no... Não, eu acho que não dá porque as informações ainda não estão boas. Diz assim, não, vamos sofrer. É melhor ter metade da informação do que não ter. Vamos sofrer, mas Boa. vamos andar para frente, Boa. porque senão não anda para frente. Aí, então isso entrou em dezembro. Boa. Em dezembro, que entrou no ar o nosso GeoMais. Então ele ainda está sofrendo, entendeu? Mas a nossa certidão de diretrizes, né, que daí ela né, ali a gente tem atendido rápido, de um dia para o outro, né? E às vezes assim, olha, o corretor, ele acessar comigo, se ele está lá numa sala de venda lá e ele precisar de informação lá naquele ato, lá também. Já liguei e ele estava em reunião com o prefeito e me atendeu. Eu não deixo de Incrível. responder. Eu não muito deixo de responder. Né? Sim. Né? Principalmente o pessoal que realmente, tu sabe que precisa das informações rapidamente, você tem respondido muito rápido, Claro. Isso é muito bom. Vamos falar... É negócio, né? Claro. O município é parte do negócio. A gente tem que ajudar a acontecer, fazer o negócio acontecer. Né? Pô. Sem dúvida. A sociedade toda vive de negócios. Já que você pensou nisso, vamos falar de uma agora que gostaria que tu olhasse para aquela câmera aqui, atrás de mim aqui, e mandasse um recado para o corretor. Nós estamos chegando no final. Gostaria que tu deixasse teu recado para o corretor. Pode deixar para o consultor, para o arquiteto, para o cliente que compra. Eu gostaria que tu deixasse a mensagem do Johnson e a mensagem do secretário para quem está nos ouvindo. E eu queria passar isso para ti, porque eu acho que é importante tu deixar esse teu recado direto para o pessoal. Fica à vontade. Bom, esse pessoal né, que eu me relaciono desde 2009. Então, os corretores lá de Porto Belo, né, é difícil que não me conhece, eu como Johnson. Mas o que eu tenho de bom para vocês, para os arquitetos, né, para os projetistas, é que no final desse mês aí a Secretaria de Planejamento vai estar numa nova sede, ampla, com 440 metros quadrados, né? Vamos dizer, na altura do que hoje a cidade de Porto Belo merece, né? E principalmente o mercado, né? Todo o conjunto, né? Da indústria da construção civil, seja lá desde o construtor, o arquiteto, o engenheiro, né? E os corretores. Então, nós vamos, olha, esse ano a notícia é boa para vocês porque a Secretaria de Planejamento está se estruturando bonito, é uma nova sede. E também estamos investindo nessa parte de automação, então a gente vai ficar cada vez mais ágil, né? Inclusive nessa parte de informação, né, de que possa ajudar a efetivar uma venda, a gente vai estar bem ligado nisso aí, a gente pensa nisso aí todo dia. Johnson, poxa, é muito bom saber. Convida a gente da Ciesc para ir lá, né? Quando for inaugurar, né? Sem dúvida. A sede nova, vamos fazer uma questão de ir lá participar contigo, porque a gente pode ter certeza que do lado de cá, tu tem parceiros para poder contar. A gente quer o crescimento de Porto Belo, crescimento ordenado, alinhado, e a gente pensa igual porque a gente precisa que o empreendimento ele seja vendido, mas que a cidade seja realmente boa para o município também, né? Vocês cuidam da parte de dentro do apartamento e nós cuidamos da parte de fora. Fechou. Excelente. Agradecer a todo mundo que assistiu o episódio até aqui, né, Ney? E, bom, se esse episódio foi útil para você, tirou dúvidas, se inscreve, dá essa força pra gente, compartilha com o teu amigo corretor, coloca lá para rodar na tua imobiliária. Enquanto você tá ali tranquilo, tá todo mundo tomando um café, aproveite esse momento para entender o que está acontecendo no mercado. Verdade. Então, curte a gente aí, compartilha, se inscreve no canal, né, Ney? Deixa o teu comentário pro Johnson, fala lá o que tu gostaria de saber. Se tu quiser, depois a gente pode passar para ti o contato dele e ele falar contigo, você tirar a tua dúvida também, ir na prefeitura. Tenho certeza que Porto Belo é um grande parceiro, a prefeitura de Porto Belo. Prefeito Joel, mais uma vez, obrigado por deixar o Johnson estar aqui. Johnson, muito obrigado, irmão. Deus abençoe a você, tua família. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço aí pela oportunidade de poder falar. Eu adoro.
Valeu, irmão. Pessoal, grande abraço, fiquem com Deus. Até mais um Conecta-se ESC. Tamo junto. Valeu.